comecei a pensar qual seria esse primeiro assunto, eu confesso que estava meio perdido, né? Falei, bom, como é que começa isso, né? Mas hoje eu tenho a convicção de que era isso mesmo que Deus queria, porque tomando como base aquele livro que talvez vários aqui leram, das disciplinas espirituais, após o primeiro capítulo do livro, a primeira disciplina que está lá, que é o capítulo número 2, é meditação. Eu confesso que na hora que eu pensei sobre o assunto, num primeiro momento, eu não tinha pensado, bom, por que isso? Eu pensei porque era o primeiro capítulo, começava o livro assim. Posteriormente, eu percebi que tem muita razão de ser, como a gente, se Deus permitir, vai comentar. Então, por causa exatamente desse sentido, é que nós colocamos como um título, meditação, da instrução à prática. O Ivan apresentou aqui este esboço do planejamento em 3 áreas, ou em 3 frentes, da instrução, da prática, do apoio. Mas parece que para nós aplicarmos na prática o que vai ser instruído, tem que haver uma coisa, e essa coisa é a meditação. E portanto, por isso o título é esse, meditação da instrução à prática. Por que começar com esse assunto? Porque o conhecimento, que a gente está chamando de instrução, não vai nos transformar, ou seja, fazer-nos praticar aquilo, se não meditarmos sobre as verdades aprendidas. Então, se nós não meditarmos sobre o que nós estamos e vamos aprender de Deus, nós não vamos praticar essas coisas. No planejamento, e isso posteriormente será desenvolvido em outras reuniões e junto com todos aqui, né? Mas em princípio, está difícil mesmo? Em princípio, talvez fechar para esse ano vai ajudar um pouquinho. Foram considerados diversos temas baseados em outras reuniões que existiram já no outro ano, sobre pontos que seriam importantes, que seriam os mais importantes, talvez essenciais, dentro desta atuação dos homens, dentro dessa atuação do Boaz. Então falou-se de masculinidade, evangelho, relacionamento, paternidade, disciplina, trabalho, ministério, dinheiro, integridade, sofrimento, liderança, objetivo, estudar sobre a vida adulta, sobre a vida de casado, profissional, terceira idade, enfim, uma série de assuntos que, uma certa combinação que Deus for orientando, será desenvolvido. Porém, todos estes estudos, toda essa instrução, ela, sem dúvida, vai requerer meditação. E para que a gente pense um pouquinho sobre isso, e nisso eu também vejo a mão de Deus, surgiu o Salmo 1. O Salmo 1 como se diz, é o Salmo da vez, né? Não é a bola da vez, mas é o Salmo da vez. Pô, tá perseguindo esse Salmo da vez. Pois é, eu também achei. A gente nem combinou, hein? Combinou. Pois é, mas eu pensei exatamente isso, cara. Eu falei, esse Salmo 1 está perseguindo, quer dizer. Tá certo. E ele tem tudo a ver com isso. Então, vamos ler o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto,
e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Um salmo que fala lá no seu versículo 2 sobre meditar na palavra do Senhor, e é o que, se Deus permitir, nós vamos desenvolver aqui. Então, eu começaria, e aí, como o Ivan já falou, né, que tudo permite do preço, eu gostaria de ouvir algumas opiniões. Não fica preocupado, tá? Na hora que eu achar que tem que cortar você, eu vou cortar, para a gente ir em frente, não fica preocupado não. Mas, ouvir algumas opiniões. Já que meditação é algo que eu acredito, a gente escuta isso, essa palavra, olha, nós vamos meditar. A palavra de Deus falou isso, então, se ela falou isso, eu não vou discutir, temos que fazer. Mas, o que é meditação? Quem arrisca? O que é meditação? Não tem nada a ver com aquela ideia de meditação do Oriente, né? De ficar desligado do mundo, com a cabeça vazia, não é isso. Eu acho que a meditação do Salmo primeiro é você ler a palavra, você pensar, você ruminar a palavra, né? Você buscar outras fontes, como a Bíblia de Genebra, como estudos, enfim, é aprender mesmo, não ficar limitado no texto, né? É fazer com que aquele texto dê fruto no entendimento, você aprender. Porque eu entendo que a palavra de Deus é infinita. Você pode estudar, você não vai aprender nunca tudo que ela tem, mas vamos fazer o máximo que puder. Então, assim, se aprofundar no texto mesmo, extrair do texto o que a gente conseguir. Ok? O que mais? O que vocês acham? Meditar é aprender, aprofundar no texto, o que mais pode ser? O que mais é? Eu acho que meditar é uma coisa que você vai fazer, você tem que pensar direitinho em tudo aquilo que você vai planejar. Tem que pensar bem. Tem que pensar bem. Meditação. Você vai ficar só você mesmo e Deus, e você então vai, vamos supor que quer fazer alguma coisa. É uma meditação que você vai ter com Deus. Eu acho que meditação é isso. O que mais? Meditação também tem a ver com, não é só, mas ela tem a ver com estudo também. E sempre que a gente para para. É uma coisa assim, uma coisa, eu estava até comentando na oração com o Luiz. Uma coisa é você pegar um texto, então, vou ler a Bíblia, né? Então tem aquela. Quero ler, sei lá, tantos capítulos, você coloca um propósito. Isso aí é bom, porque te dá um conhecimento geral da Bíblia. A meditação já é diferente, eu acho que você às vezes vai pegar um texto menor, vai ler, vai tentar combinar, digerir aquilo ali e começar a pensar assim, o que Deus está querendo para mim com aquele texto. O texto foi escrito não sei quantos mil anos atrás, mas o que isso tem a ver com a minha vida pessoal, profissional, na igreja, com os ministérios que eu desenvolvo, e tentar tirar do texto tudo que ele pode nos dar. Então, assim, aonde que ele quer, porque uma coisa é a leitura rasa, assim, por cima, né? Conhecer a história. Então, assim, qual que é os outros apêndices que tem nessa história para saber o que Deus quer que eu aprenda com aquele texto, né? De uma forma até prática mesmo. Né? Ok. Eu acho que também toda meditação deve levar a uma ação, né? Porque uma ação de louvor, uma ação de confissão, uma ação de arrependimento, né? Então acho que a meditação tem que culminar em uma ação. Ok, muito bom. Então, de fato, como vocês já disseram aí, meditação aqui, né, que nós estamos falando sobre a palavra de Deus, não se trata de meditação transcendental, não se trata de ficar em posição de lótus e esvaziar a mente e ficar ruminando um mantra qualquer. Não é isso, né? Mas tem a ver com pensar, refletir, né? Esse indivíduo aqui, Thomas Watson, que era um puritano, né, do século XVII, ele dizia assim, que meditar, a meditação, é o exercício santo da mente. Então a gente vê que o que a mente faz? A mente pensa. Então
meditação tem a ver com pensar, refletir, exercitar a mente de uma forma santa. Esse outro puritano aqui, ele diz assim, e eu estou dizendo que é o puritano porque nesse assunto de meditação, quando eu fui pesquisar sobre isso, existe uma ênfase grande nesse assunto dada por aqueles irmãos daquela época, por isso muitas coisas ditas têm a ver com eles, né? Mas este aqui dizia o seguinte: o que é meditação? Uma séria aplicação da mente a algum assunto sagrado, até que as afeições sejam aquecidas e despertadas, e a resolução elevada e fortalecida através disso contra aquilo que é mal e por aquilo que é bom. E aí, mais uma vez eu vi a condução de Deus no assunto, porque a palavra afeições é uma palavra, para nós nos últimos dias, aí quem tem vindo nos estudos de terça-feira, é a palavra-chave, né? É a palavra-chave, afeições. Então, de fato, a meditação, não a medicação, né, esse é outro assunto aí, mas a meditação, ela tem tudo a ver com a realidade da Igreja Presbiteriana da Moca hoje, porque ela envolve conhecermos, refletirmos, praticarmos, aquecer essas afeições pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, por aquilo que Deus quer que a gente faça. Tem a ver com o Salmo primeiro, tem a ver com a escola dominical, tem a ver com terça-feira, tem a ver com o Boaz. E é isso que eu queria que nós pensássemos. Meditação é uma séria aplicação da mente a algum assunto sagrado, até que essas afeições sejam aquecidas e com isso nós tenhamos uma elevada e fortalecida resolução para fazer o que tem que ser feito. Para a gente pensar um pouquinho sobre meditação, eu queria que nós fizéssemos um breve exercício individual. Você vai pensar aí 30 segundos, sinceramente, no coração de cada um de nós, para conosco mesmos, para com Deus, tentando diferenciar estas coisas que estão aí. De certa forma, como Eliezer já começou a dizer, nós podemos nos relacionar de diversas formas com a Bíblia. Nós podemos lê-la, e aí tem várias maneiras, né? A gente lê do Gênesis ao Apocalipse, leitura anual, lê a Bíblia 50 vezes. Nunca li 50 vezes, não ter lido, nunca li, mas acho que a minha sogra leu umas 50 vezes. E é uma maneira. Ouvir a Bíblia quando você está no carro. Mas tem uma coisa diferente, que é estudar. Então, estudar, puxa, preciso estudar, vou dar a lição na escola dominical, vou preparar um negócio aqui do Boaz. Então você lê um texto, você busca o outro, você tenta achar sinônimos, tenta achar analogias, tenta correlacionar um texto com o outro. Você está estudando a Bíblia, o que é muito bom. Mas tem uma outra coisa, que é isso que eu gostaria que nós, se Deus permitir, desenvolvêssemos, que é a meditação. Então, eu posso ler a Bíblia um monte, e como alguns fazem, eu até comentei agora, eu também faço, às vezes vou no carro, ligo lá a Bíblia falada e você vai escutando aquilo toda hora. Então você vai aprendendo, vai conhecendo a história, o que Cristo falou, o que Paulo escreveu e tudo. Isso é uma coisa. E estudar, sentar lá na mesa de casa e pegar esse livro e pegar o outro, mas ainda não será meditação. Ainda não será meditação. Então,
a pergunta que eu queria que nós, em alguns segundos, para conosco mesmos, parássemos e pensássemos é: quanto tempo do meu relacionamento com a Bíblia, no dia a dia, semanalmente, quanto do meu tempo de relacionamento com a Bíblia eu estou lendo e vou usar o termo, mas com todo respeito, né? Simplesmente lendo. Quanto tempo eu estou simplesmente estudando e quanto tempo eu estou meditando. Porque, como nós vimos lá no Salmo 1, o texto no versículo 2 diz: medita de dia e de noite. Talvez naquele tempo não fosse comum usar a palavra estudar, ou, sei lá, ou ler, não sei. Mas estar ali a palavra meditar, eu penso que tem realmente um significado especial. Diferente de quando a gente lê, de quando a gente escuta, de quando a gente está sentado lá ouvindo o sermão, diferente de quando a gente estuda sentado na mesa da cozinha, do escritório, mas sim meditar. Porque o meditar, ele passa por um entendimento, ele passa por essa afeição pela palavra de Deus e, como o Ricardo Bressan falou, ele culmina numa ação prática. Então, o meditar significa retirar aquilo que a Escritura está falando e aplicar aquilo na minha vida, e daquilo vai ter que sair uma decisão, daquilo vai ter que sair como que eu me posiciono diante disso que Deus está me falando. Ou eu vou posicionar fazendo o que Ele diz, ou eu vou me posicionar não fazendo o que Ele diz. Não tem outra saída. Então a meditação, talvez nós pudéssemos dizer assim, a meditação, ela nos põe diante de uma decisão. De uma decisão do que nós vamos fazer. Nós vamos ouvir o que Deus está falando e vamos fazer, ou nós não vamos fazer isso. Existem alguns obstáculos à meditação. E eu acho interessante quando a gente fala sobre o assunto pontos negativos, né? O Ivan é craque nisso. E é difícil esse negócio, né? Deixa eu pensar quais são os pontos negativos. O que pode ser obstáculo aquilo que eu quero fazer, né? E aqui também cabe pensar nisso. Quais são os obstáculos? Alguns, pelo menos, né? Eu mencionei alguns que eu pensei assim, né? Bom, tempo restrito. Esse daí, acho que todos poderiam concordar, né? Nós temos um monte de atividades, um monte de coisa para fazer, o tempo apertado. O problema de ter muitas atividades e tempo apertado se agrava quando a gente, porque, como Jesus disse, nós não somos do mundo, mas estamos nele, quando nós somos assim, pressionados pela ênfase materialista do mundo. Então, estas atividades, esse tempo apertado que o mundo pesa sobre nós, desestimula o espiritual, pelo menos com respeito a Cristo, né? Esse é um outro aspecto que a gente tem visto em alguns sermões, em alguns estudos ultimamente, que é uma verdade. Quer dizer, talvez o nosso empregador, talvez o nosso colega de trabalho, enfim, nem se estimule muito se você gasta umas horas lá do seu dia lendo algum filósofo. Puxa, você está usando sua hora do almoço para ler aí, o Immanuel Kant, né? Que bacana, você é o cara. Mas você gastar lá meia hora para meditar sobre a palavra de Deus é um desestímulo, é uma pressão contrária. Então, essa ênfase materialista do mundo nos dificulta esta parada para meditar. A necessidade de cumprir e priorizar metas, que, pensando nessa coisa da ênfase materialista, também é um problema, porque
Olha, tem um monte de atividades, tem o tempo apertado. O estímulo não é para o lado espiritual. Tudo quer pressionar o contrário. Aí eu preciso ou cortar tempo ou abolir alguma coisa. E muitas vezes nós abolimos isso. E irmãos, eu tenho pensado nisso quando estava desenvolvendo, eu pensei nisso. Porque quantas vezes eu não ajo dessa maneira? Bom, agora eu estou atrasado, tenho que sair para trabalhar. Não vai dar tempo de ler a Bíblia. Tá, tudo bem, eu coloco a Bíblia no carro e vou escutando. Está resolvido. Vou ficar meia hora no trânsito, escutei a Bíblia, li a Bíblia meia hora. Maravilha. Mas seguramente, no carro, eu não vou conseguir meditar. Vai ser difícil. Não, vai ser difícil, porque, sabe, quer dizer, eu tenho que prestar atenção no carro, eu tenho que... quer dizer, não é o lugar para meditar. Pode ser o lugar para escutar, para ler de forma áudio, né? Mas provavelmente não é o lugar para meditar. E aí a gente abole ou reduz isso daí. Tudo bem, a gente está falando de reduzir não só a meditação, mas como todas as nossas atividades espirituais. Né? E aí sempre vem a frase de Lutero na minha cabeça, né? Eu acho incrível, né? Que fala, eu tenho tanto a fazer que se eu orar pelo menos 3, 4 horas. 3 ou 4 horas, eu não sei qual é a versão correta, porque eu já li 3 e 4, mas que seja 3. Fala, se eu não orar pelo menos 3 horas por dia, eu não vou conseguir fazer tudo. Então, como a gente devia aprender com ele, né? Exatamente. Uma frase que diz muito. Se não me engano, foi o comentário que eu vi numa mensagem, acho que foi do John Piper. Aí ele comentando essa questão do tempo para falar de Deus, para estudar, meditar, ou simplesmente ler a Bíblia, né? Ele falou assim, olha, ele está comentando assim sobre as facilidades de hoje, né, de comunicação. Então, você tem internet, Facebook, trocentas coisas aí, tudo. Então, assim, olha, acho que Deus vai chegar uma hora e falar assim, quanto a gente gasta, e as gerações novas cada vez mais com isso, assim, gasta-se tanto tempo nisso que, assim, como é que você vai ter a cara de pau de chegar para Deus, cara, eu não tinha tempo? É porque a gente gasta tempo com uma série de futilidades, né, que efetivamente não são essenciais. Acho que até fruto um pouco daquele segundo item que você falou, porque é importante fazer isso, mas é importante para quem? O mundo está falando para você que é importante, mas aquilo efetivamente não é importante, aquilo está te roubando um tempo que você deveria dedicar para Deus, né? E eu acho que a gente tem que pensar muito sobre isso, porque a hora que eu comecei a colocar isso em coisas, e tem muito que melhorar ainda e caminhar, aí você começa a ver como num primeiro instante é difícil, mas você começa a ver que você, uma vez tirado alguns maus vícios, é extremamente compensador do outro lado, né? Quando você começa a separar o tempo para isso, e aí eu acho que é uma coisa, e eu acho que a maioria de nós funciona assim, principalmente tratando-se de homens, a gente tem que ser um pouco metódico, né? Então, assim, olha, o horário de eu dedicar para a leitura bíblica, para a meditação, para o estudo, sei lá, todo dia de tal hora a tal hora. A gente funciona muito assim, né? Pelo menos eu e a maioria das pessoas assim, de homens que eu conheço que realmente são mais disciplinados, aí funciona bem, porque você tem que separar. Porque se você não fala assim, agora é a hora disso, vai te engolir. Assim, tem muitas coisas que vão acontecendo no decorrer do dia que vai te afastar, e uma vez perdido esse tempo, eu falo, o tempo não dá para remir, né? Não dá para voltar atrás e fazer. Então a gente tem que tentar se disciplinar nesse sentido. Então, nós temos que observar, né, temos que estar atentos a essas coisas que sem dúvida existem na vida de todos nós, mas nós precisamos meditar, então a gente vai continuar. Bom, qual é o objeto da meditação? Né? Meditar o quê? Ou no quê? Bom, meditar na palavra de Deus. Qualquer um poderia responder, né? Mas,
nós vamos chegar ao quê? Ou digamos, quais são os aspectos principais, se a gente pudesse classificar ou elencar esses objetos de meditação. E aí eu digamos, pedir ajuda, né? Exatamente para isso que os puritanos, digamos, elencavam como os principais aspectos na meditação, né? E são temas que nos levam à reflexão sobre os atributos de Deus, sua obra, sua vontade, nossa pequenez e nossa dependência. E os principais itens, os 7 itens que se lê nesses escritos da meditação que os puritanos faziam, são esses daqui, né? Então, a majestade de Deus, a gravidade do pecado, a beleza de Cristo, a certeza da morte, a finalidade do julgamento, a miséria do inferno e a glória do céu. E pensando um pouquinho nessas palavras, nesses itens, dá para a gente realmente entender a profundidade e os benefícios que a gente pode imaginar da meditação. Porque, majestade de Deus, os atributos dele, a bondade, o amor, a justiça, enfim, os atributos de Deus, no sentido de nós colocarmos, né, quer dizer, enxergarmos esta distância que Deus está de nós, por outro lado, o amor que faz, né, com que Ele se chegue tão perto de nós, e isso aumentar nosso louvor a Ele, nossa gratidão a Ele, nosso reconhecimento de como Ele é bom. Mas eu até imagino, penso um pouco, talvez de todos estes itens aí, quando se fala em meditação cristã, talvez esse seja o que a gente mais vem à mente. Realmente, meditar quando eu sento na beirada da montanha, vejo aquele vale, vejo aquele céu, vejo os pássaros, eu medito na majestade de Deus, na obra de Deus. Verdade. Mas existem outros pontos também muito importantes, como a gravidade do pecado. Quer dizer, o quão errado, corrupto, desviado do que Deus quer é o que eu faço, é o que eu tenho feito, o quão culpado diante de Deus eu sou. Isso a gente pensa menos. Isso a gente, acredito, não paramos tanto tempo para ficar, né, considerando, refletindo, pensando, e de uma maneira diametralmente oposta a essa, a beleza de Cristo e o que eu tenho, né, que lutar, me esforçar, buscar através da palavra de Deus, através da meditação, com o auxílio do Espírito Santo, óbvio, mas me conformar a essa beleza que Cristo tem, a certeza da morte, essa correria do dia a dia, da vida que a gente tem, pensando em guardar uma poupança, pensando em se aposentar aos 60 anos e poder passear um pouco, essas coisas. Mas isso, quando a gente não medita na certeza da morte, nós acabamos correndo o risco de verdade, como acontece mesmo conosco, de nos desviarmos das coisas essenciais da vida, porque fica por um tempo distante que isso vai acontecer e nós não sabemos quando vai acontecer.
Então, meditar sobre a certeza da morte também traz esse impacto, nos colocando no nosso lugar. A finalidade do julgamento, que, embora nosso preço tendo sido pago, nós vamos ser, diante de Deus, perguntados sobre o que nós fizemos e estamos fazendo. Então, quando eu estiver diante de Deus, essa vida que eu tive, o tempo que eu desperdicei, a miséria do inferno, no sentido de, para nós, mais uma vez, entender o quão grande foi essa salvação de Cristo para nós, mas por outro lado, o quão terrível é para as pessoas que estão do lado da gente e que estão indo para o inferno. E nós, né, estamos tão envoltos com o trabalho, com o dia de amanhã, com a poupança, com a escola, com não sei o quê, e de fato as pessoas do lado da gente estão morrendo e indo para o inferno. E a glória do céu, ou seja, como é que eu, vislumbrando isto, né, essa glória futura, celestial, quer dizer, se eu pensar diariamente, constantemente nisso, certamente as minhas atitudes vão mudar, porque, enfim, eu vou ficar me preocupando com essas coisas desses próximos, não sei quanto tempo, 2 dias, 50 anos, 30, não sei quanto Deus vai permitir que a gente viva, mas quando tem uma eternidade pela frente. Então, esses são os itens classificados, né, pelos puritanos, os aspectos dessa meditação. Bom, como e quando realizar? Então aí, é interessante que lá no Salmo 1, versículo 2 que a gente leu, diz lá, né, na sua lei medita de dia e de noite. O que será que o salmista queria dizer com aquilo? Né? Eu, assim, não fui ler no grego hebraico, porque eu não sei, né? Mas, assim, numa reflexão com os instrumentos, com as ferramentas que a gente tem, será que meditar de dia e de noite significa estar com a Bíblia 24 horas por dia? Atravessar a rua, estar com a Bíblia, sei lá, operar o indivíduo com a planta, enfim, o que será que é isso, né? Mas, olhando para o Salmo primeiro, e no finalzinho agora a gente vai, se Deus permitir, ter essa oportunidade, o meu entendimento disso é como não lembro agora se foi Eliezer, não lembro quem falou, mas a cada momento do meu dia, as coisas que estão acontecendo, as situações que estão ocorrendo, tudo aquilo tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Ou seja, naquela hora que essas coisas acontecem, na vida minha, no dia a dia, o que eu vou realmente usar para me posicionar não é a lembrança simplesmente do texto bíblico que eu ouvi no carro ou li, não é simplesmente lembrar que o Salmo 1 se correlaciona com o capítulo sei lá quanto de Ezequiel, mas é o que eu meditei naquela palavra. O que aquela palavra lá diz para mim diante dessa situação que eu estou passando agora? O que a palavra de Deus que eu meditei diz para mim a respeito de estar vendo o céu tão lindo? Por exemplo, no Salmo 19, né? Ou
Na hora que eu estou diante de uma pessoa necessitada na rua, o que a palavra de Deus está me falando sobre aquilo? Então, como e quando realizar a meditação? Importante dizer, para a gente entrar um pouquinho nesse como e quando, dizer que nós precisamos pedir ao Senhor iluminação. E eu coloquei esse texto aí: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Coloquei esse salmo, onde o salmista pede isso a Deus, porque muitas vezes, irmãos, eu estou dizendo isso de mim, né? Muitas vezes eu leio a Bíblia assim, né? Pô, tenho que ler 10 capítulos. 10 capítulos já é, né? Tenho que ler 2. Tenho que ler 2 capítulos agora. E se não deu tempo, como eu já falei, eu vou ler esses 4 de versículos no carro. Escuto lá e acabou. E essa leitura, né, corrida, às vezes eu não lembrei de pedir a Deus para desvendar os meus olhos. E se a gente não tiver essa percepção de que humanamente nós não vamos captar o que é espiritual, vai acontecer da leitura ser uma leitura. Assim como eu poderia estar lendo Monteiro Lobato ou qualquer outra coisa que existe. Então, eu tenho uma Bíblia no computador que toda vez que eu vou abrir, não tem jeito, a primeira tela vem: ore antes de ler a Bíblia. É impressionante. Eu só vou lá porque eu quero procurar o versículo, mas a primeira tela fala: ore antes de ler a Bíblia. Eu falo: interessante. É muito legal. E de fato, me chamou a atenção isso para a prática diária da meditação. Poxa, eu não estou lendo qualquer coisa. Eu não estou lendo um livro comum. Eu estou lendo a palavra de Deus. E se ele não me desvendar os olhos, eu não vou enxergar. Os puritanos dividiam a meditação em 2 tipos de meditação. Uma que eles chamavam de meditação ocasional, ou eu chamei, né, de meditação constante. Essa foi a palavra que eu coloquei. Constante assim, ou ocasional assim, baseado na situação, na circunstância, na ocasião. Então, eu estou andando na rua, me deparo com um mendigo na rua. Bom, o que o Senhor diz sobre isso? Como eu devo agir? É uma meditação baseada na situação que está acontecendo. E isso deve acontecer no dia a dia. Eu estou vivendo, como diz lá Salmo 1:2, não é? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Entretanto, esse é um tipo de meditação que os próprios puritanos alertam, tem que ser muito cuidadosa, porque ela requer, ela demanda estar, digamos, atento, ser um conhecedor da palavra de Deus, para que você não divague na meditação para coisas que a Bíblia não está falando. Porque é mais ou menos assim, né? A meditação ocasional, na minha forma de entender o que eu estudei, é assim, é o bate-pronto. Aconteceu a situação, o que eu tenho que fazer? O que a Bíblia diz disso? Bom, isso nós temos que fazer a cada momento, mas requer um preparo, requer você realmente desenvolver o teu conhecimento da palavra de Deus, para que cada vez mais o seu posicionamento diante daquilo reflita exatamente o que a palavra de Deus diz. Então, o que os puritanos dizem você deve fazer meditação ocasional, isso é o desenvolvimento da tua vida cristã, mas não deixe de começar pelo que é mais, entre aspas, fácil.
ou prático, né? Diga, René. Pensando aqui, tentando aplicar isso na minha agenda. Eu, por exemplo, eu gosto de ir, eu gosto de ir de ônibus para o trabalho. Aí lá dá tempo de a gente ler a Bíblia, dá tempo até de você observar algumas coisas. Mas eu já percebi assim, que se eu preencho a minha cabeça com outras coisas, que não são a palavra de Deus, eu não percebo as coisas que estão acontecendo do meu lado. Então, o que eu tenho procurado fazer ultimamente? Meu fone de ouvido lá, que eu não gosto de ouvir música no fone, mas eu tenho ouvido, eu ponho lá uma música do Vencedor do Cristo, uma outra música que me desperta a mente para as coisas de Deus. Quando eu não faço isso, já observei. As coisas acontecem do meu lado, eu nem dou bola, meu pensamento vai mais para o lado da carnalidade do que para outra coisa, para a palavra de Deus. Então, acho que isso é uma coisa legal que a gente deve fazer, é ir na direção da palavra de Deus para a gente poder praticar isso. Né? Como é que eu vou meditar? Às vezes eu vejo um mendigo, minha cabeça tem outra coisa, né? O que será que Deus quer comigo? Então, acho que a gente deveria, eu imagino, deveria procurar ir na direção de Deus para perceber. Se tornar mais sensível isso aí, sensibilidade. A essas situações. Ok. Bom, mas, e aí eu diria ser, talvez o ponto-chave aqui, é reservar o melhor momento. É o que os puritanos chamavam de a meditação deliberada. Bom, não, eu vou deliberar, vai ter um momento que eu vou reservar para isso. O momento que eu vou reservar para isso. E que momento será esse? Então, alguns, né, cada um tem aí a sua rotina e é necessário que nós desenvolvamos isso, como o Eliezer comentou agora há pouco. Existem alguns textos que me chamam a atenção para isso. Por exemplo, Salmo 63, 5 e 6 diz lá: como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Ou ainda, o Salmo 77, 6: de noite recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta. Só aqui, né, dando essa ideia de conversar, né? Assim, bom, Senhor, estou pensando nisso aqui e estamos aqui dialogando sobre, bom, Senhor, eu estou lendo isso, estou pensando nisso, minha vida está desse jeito, o que eu faço agora? Como é que eu caminho? Salmo 119, 147, 148. Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Parece, essa impressão que eu tenho, pensando em alguns textos bíblicos, particularmente nesses aqui, o salmista